Bom, pessoal, vamos falar agora do manejo do paciente com suspeita de dengue. Vamos lá. Vamos falar um pouco aí primeiro dengue, da família Flaviviridae, do gênero Flavivírus. Existem aí 4 subtipos da dengue, ou seja, a pessoa pode pegar dengue até 4 vezes. No Brasil, o mais comum é o tipo 3, acredito que no Paraguai também. O mosquitinho bonitinho aí vive em torno de 45 dias. O período de incubação da dengue é super curto, de 4 a 7 dias. E a viremia dura em torno aí de 3 dias, 2 a 3 dias. Bom, a dengue, ela tem 3 etapas. A etapa febril, né, que tem seu início brusco, usualmente aí de 2 a 7 dias. Por que é de 2 a 7 dias? Porque normalmente no terceiro dia essa febre cai, e aí que entra a maior preocupação da dengue, a gente vai falar. Vem acompanhado aí de enrojecimento facial, um eritema generalizado, mialgia, artralgia, cefaleia. Pode ocorrer o sangramento, esse sangramento, uma epistaxe, petequias, sangrado vaginal. E o torniquete positivo aumenta a possibilidade do diagnóstico de dengue. Por que aumenta a possibilidade? Porque várias outras doenças também virais, ou assim também como outras enfermidades, pode cursar com uma plaqueta abaixo de 100 mil. Toda pessoa que está com plaqueta abaixo de 100 mil, o teste de torniquete é positivo. Então o teste de torniquete não é para dengue, é para observar se existe, né, uma diminuição da plaqueta. O valor mínimo é 150 mil. A fase crítica é aquele momento em que ocorre a desfervescência. A pessoa abaixa aquele febrão todo. Aqui eu faço aqui eu adiciono um ponto importante. Se é um caso clínico que chega para você com 10 dias de febre, provavelmente não vai ser dengue, tá bom, pessoal? Essa febre da dengue, ela tende aí 3, 4 dias, 5. Então, nesse terceiro, quarto dia, tem essa desfervescência, e é neste momento que ocorre, né, um aumento do hematócrito devido ao aumento da permeabilidade capilar. Ocorre um aumento da permeabilidade capilar e você tem um aumento do hematócrito. Tanto é que é nesse momento que é a fase crítica, que essa pessoa pode evoluir para uma gravidade. Choque, e isso está muito relacionado com o escape de plasma. Bom, nesse momento da fase crítica aí, dessa desfervescência, pode vir acompanhado com petequias. Pode aparecer as petequias, e é sempre importante observar a pressão arterial. Pode ocorrer, né, uma convergência da sistólica, não pode, né, gerar uma convergência da sistólica com diastólica, ou seja, uma diferença de menos de 20 milímetros de mercúrio entre a sistólica e a diastólica, e isso é preocupante. E tem a fase de recuperação. É naquele momento, 24, 48 horas, até as 72 horas pós a fase crítica, aquela pessoa não evoluiu para nada grave, passou aquela fase crítica. Alguns pacientes nessa fase de recuperação desenvolve um exantema, é um exantema bem característico aí, e algumas pessoas podem vir também, né, com um prurido. Esse prurido, particularmente nas mãos e nas plantas dos pés. Pode aparecer, né, uma alteração no eletrocardiograma, acompanhada aí com uma bradicardia, e é sempre bom ficar atento na fase de recuperação, porque às vezes, durante a fase crítica, você acabou hidratando muito esse paciente e ele pode desenvolver um distresse respiratório, edema pulmonar, falha cardíaca congestiva. Bom, então agora vamos lá, vamos para a clínica do dia a dia. Chegou aquele paciente, febre de 2 a 7 dias, acompanhada aí com náuseas e vômitos,
exantema, um eritema, uma cefaleia. Essa dor é uma dor retroocular, mialgias, artralgias. Artralgias ainda a gente sempre levanta a cabecinha por outras doenças, né, da família dos arbovírus. As manifestações hemorrágicas, pode aparecer petequia, uma leucopenia no laboratório. Nisso você vai fazer a prova de torniquete, você está suspeitando da dengue. Você faz, você olha a pressão da pessoa, se ela está tipo 12/8, 120/80, você soma a sistólica com a diastólica, deu 200, dividido por 2 dá 100. Você vai insuflar, né, o manguito até uma pressão de 100, manter aí por 5 minutos em adultos e 3 minutos em ninhos e vai contar a quantidade de petequias dentro de uma área que você já definiu, um quadrante aí de 2 centímetros, 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, e se der mais de 20 petequias, aqui eu coloquei segundo, mas se der mais de 20 petequias dentro desse quadradinho no adulto é positivo, e em crianças mais de 10 petequias é positivo aí para positivo para uma plaqueta abaixo de 100. Isso, né, me fala a favor de uma provável dengue. Ainda mais se você está diante de uma epidemia. Bom, agora vamos lá. Aquele paciente sem sinal de alarme, qual que é esse paciente? É aquele paciente que chega com febre, a gente já falou, náuseas, vômitos, né? É aquela pessoa que não tem sinais de alarme, tá tranquilo. Quais são esses sinais de alarme? Dor abdominal intensa e contínuo, vômito persistente, acumulação de líquido, sangramento por mucosa, ele pode chegar letárgico ou irritado, um baço palpável, né, uma hepatomegalia, 2 centímetros a mais do borde costal, o laboratório, um aumento do hematócrito, né, de forma rápida aí, ou uma queda das plaquetas também de forma rápida. Esse é o paciente que está em alarme. Opa, essa pessoa pode evoluir para uma dengue grave. Essa dengue grave, ela tem como característica um escape importante de fluidos ou uma hemorragia grave devido a essa caída das plaquetas, e os órgãos podem sofrer com isso aí e apresentar disfunção de órgãos, como por exemplo um aumento das enzimas AST e ALT, né, TGO e TGP, maior ou igual a 1000, alterações de sistema nervoso central, coração e outros órgãos, e isso pode manifestar clinicamente com choque, um acúmulo de líquido desenvolvendo um edema, uma falta de ar grave, né, ou um sangramento grave. Aí é aquele paciente que saiu de uma tranquilidade, entrou na fase crítica, teve clínica de sinal de alarme, esse paciente está sentindo muita dor abdominal, você observou em dois laboratórios, né, em 2 hemogramas, que o hematócrito teve uma subida muito rápida aí, né? O hematócrito, ele me fala... O que é o hematócrito, pessoal? É a relação da quantidade de hemácia com o plasma. Só que nessa situação aqui, se você está com o hematócrito muito baixo, o que está falando? Que tem pouco líquido, né? Se o hematócrito está muito alto, perdão, né? Você tem um aumento do hematócrito. Se o hematócrito está muito alto, significa que é o quê? Que significa que perdeu muito líquido para essa pessoa. Porque às vezes você pode falar que tem um aumento das hemácias. É porque eu viajei aqui que eu lembrei da policitemia. A policitemia, o hematócrito, olha o hematócrito também, mas preocupado com as hemácias. Aqui é preocupado com o líquido. Ok? Então o hematócrito tende a subir. Beleza. Aí esse paciente tem sem sinais de alarme. Então é aquele paciente sem sinais de alarme. O que nós vamos fazer agora? A gente vai falar como deve ser o manejo desse paciente, né? Com certeza a gente vai mandar esse paciente para casa, ele vai fazer uma hidratação pesada por via oral, caso ele consiga. Ele vai com os medicamentos sintomáticos, o paracetamol, né? O prurido é interessante não utilizar os antihistamínicos, mas somente uma água fria com uma buchinha leve para não chegar até machucar a pele aí. Porém, você vai continuar na sua expensão aí, se é grávida, se
é uma puérpera, se tem mais de 60 anos ou menos de 2 anos, se tem risco social, se é diabético, hipertenso, insuficiência renal, se é imunocomprometido. Se não, ele está dentro do grupo A, tratamento em casa, pode ser derivado aí para acompanhar, né, nos primeiros níveis do sistema de atendimento, né, um posto de saúde e tal. Se esse paciente atende alguma dessas situações, se é um senhorzinho mais de 60 anos, se é um menor de 2 anos, se sim, ele é o grupo B1. Esse grupo aqui, a hidratação dele deve ser supervisionada, então é interessante esse paciente ficar internado para ter certeza que ele vai fazer essa hidratação correta. Pode ser hidratação via oral? Pode. Porém, né, se garante que essa pessoa vai conseguir fazer o laboratório de forma correta, né, 24 a 48 horas. É possível que esse paciente retorne para o segmento em 24 horas? Bom, então esse paciente pode ser derivado aí para o primeiro nível. Caso não, ele vai ficar em observação no segundo nível, hospital, né? Ok. Bom, voltando aqui, aquele paciente com sinais de alarme, ele é o B2. Atualmente eu estou seguindo o protocolo que eu peguei no Ministério de Saúde do Paraguai. Eles definem como A, B1, B2 e C. Já existem referências que falam A, B, C e D. O B2 seria o C deste novo. Não muda muita coisa nesse sentido. O tratamento é hospitalar e... segundo o nível de hospital, por exemplo, vai ser derivado, né? Esse paciente tem que... O objetivo dele é segundo nível de hospital, distrital, básico. No caso, esse paciente a gente já vai falar como deve ser. E o paciente C, que é o paciente com dengue grave, ele vai fazer o tratamento no hospital, né? Considerando o TI, a gente vai falar quais são os critérios aí. Então, o paciente do grupo A vai fazer hemograma, vai fazer o tratamento, hidratação via oral, repouso em cama, paracetamol. O grupo B1 também o hemograma, vai fazer o tratamento sintomático. Se não tolera via oral, vai iniciar endovenoso, né, soro fisiológico 0,9%, ou um Ricker lactato, a doses de mantenimento e considerar internação desse paciente. O grupo B2, que é aquele paciente que tem sinais de alarme, esse já vai ter que fazer uma hidratação de soro fisiológico, ou Ringer lactato, 10 ml quilopeso em 1 hora. Nisso você vai avaliar a diurese desse paciente. Se a diurese ainda está diminuída, você vai dar outra carga de 10 ml quilopeso em 1 hora, pode ser até 3 cargas. Se a função dele está ok, né, vai diminuir essa hidratação, uma hidratação de mantenimento. Aí entra algumas regras aí. Se ele tem melhora clínica, reduz o goteio até passar essa fase crítica aí. Se não teve melhora clínica, vai ter que fazer, né, avaliar esse paciente com mais cuidado, hematócrito a cada 2 a 6 horas, né, plaquetas também nesse mesmo pensamento, buscando aí sinais de gravidade. Os exames complementares, então, hemograma, que vai encontrar um hematócrito elevado, uma leucopenia, que é comum nas infecções virais, uma trombocitopenia, pode ter enzimas alteradas, por isso é importante solicitar. O CPK pode estar elevado, mas nada que nos preocupa demais. E aí vem os recursos para fazer o diagnóstico. Porque até então, você tem suspeita de clínica, né, provavelmente mas você não fez o diagnóstico. Se esse paciente está no 1º ao 5º dia de clínica, nós vamos utilizar o NS1, que vai observar o antígeno na corrente sanguínea. Do 5º ao 10º dia, o antígeno NS1 mais os anticorpos IgM principalmente. Porque o IgG ele vai estar positivo? Vai, só se a pessoa já tem a história de uma dengue anterior. Aí ele pode aparecer IgG para um outro subtipo de dengue. E após o 10º dia, já não utiliza o antígeno NS1, já é anticorpos do tipo IgM e IgG. Bom, pessoal, o seguinte,
Isso aqui ficou bateu um pouquinho diferente. Algumas informações que a Organização Mundial de Saúde, né, fala que o antígeno é legal somente até o terceiro dia. A partir dali ele já não é tão confiável. Nesse caso seria interessante o PCR viral. O problema do PCR viral é que ele é muito caro para, né, nesse caso de dengue, para o acompanhamento da dengue se torna inviável, mas ele consegue ir um pouco mais, né, 1 a 5 dias. Mas o interessante aí é o antígeno NS1 para fazer o primeiro diagnóstico aí. Ok. Bom, a gente falou que a fase crítica é aquele momento em que a temperatura cai, a desfervescência. Então vamos lá, ó, no terceiro dia essa temperatura caiu, o que tem como característica? Pode ocorrer essa desidratação, sangramentos. Por causa do que desse sangramento? A plaqueta acompanhou o momento da desfervescência e como eu estou tendo um escape de plasma, o hematócrito foi lá nas alturas. E a serologia, observe que a viremia está mais ou menos até o terceiro dia, que é o momento interessante de solicitar o NS1. A partir daí, do terceiro dia, né, o IgM e o IgG começa a subir. Já bate um pouquinho diferente aqui, né? O quadro do Medcel fala a favor que o IgM começa a subir a partir do sexto dia, o IgG um pouquinho mais. Aquela pessoa que já teve uma infecção secundária, o IgG vai estar alto desde o começo e o IgM vai aumentar a partir do sexto dia. Aqui, por definição, como eu estou seguindo o material desse protocolo do Ministério do Paraguai, aqui fala que o paciente é altamente sugestivo em uma das seguintes situações: IgM positivo em uma amostra de soro, porque para ser positivo mesmo tem que ser pareado, ou IgG em uma amostra de soro com título de 1 para, né, um título de 1.200, 1 para 1.200, será isso ou 1 para 280? Fiquei na dúvida aqui. Tá? Quantas diluições desse IgG aí. E para ser confirmado, PCR viral, o cultivo viral, a seroconversão do IgM ou a seroconversão do IgG, né, em soro pareado, ou um aumento desse IgG em até 4 vezes também no soro pareado. A gente já falou como é feito o tratamento, né, do grupo A, é aquele paciente que vai fazer o tratamento em casa. Bom, esse paciente ele não deve ter sinais de alarme, ele não pode estar no dia em que a febre está baixando, porque pode ser que ele dê uma complicada. Não tem nenhuma condição clínica nem risco social que comprometa esse paciente, ele é o grupo A, deve ser monitorado um hemograma aí a cada 48 horas. Tratamento antiemético se necessário, os antipruriginósios não é interessante, mas um banho de esponja, né, para aliviar esse prurido aí. O B1 é aquele paciente que deve ser internado em hospital, né? É aquele dengue, é o paciente com dengue com comorbidades, porém sem sinais de alarme, mas de todo jeito a gente vai internar esse paciente, menor de 2 anos, mais de 60, é aquele paciente, né, que nos preocupa, ele vai ficar no hospital em uma sala de observação, pode fazer uso a hidratação pode ser via oral, se ele não tolera, vamos hidratar endovenoso, seguindo regras aí. Vai ter que reavaliar, né, fazer uma reavaliação desse paciente. Caso apresente epistaxe, considere taponamento aí. Aí nesse caso o segmento, a gente já falou, vai avaliar temperatura, volume, diurese, observar sinal de alarme e o hematócrito desse paciente. Com certeza vai ser menos de 48 horas, vai ser um segmento mais detalhado aí. Bom, o B2 é o paciente com sinais de alarme. Esse paciente nos preocupa, porém sem sinais de choque, ok? Esse paciente que não está chocado, não está com uma hemorragia grave, sinais de alarme. Esse paciente, ele deve ter um monitoramento mais, né, preciso, de 2 a 6 horas. Esse hematócrito deve ser avaliado. Se não dispõe do laboratório do hematócrito, não deve retrasar o início da hidratação. De toda forma, você entra com a hidratação, oxigênio se necessário, claro, né, administrar
hidratação endovenosa, ringer lactato, solução salina isotônica, uma carga aí de 10 ml hora por 2 horas, vai reavaliar naquele algoritmo que a gente já falou lá. Deve repetir o hematócrito a cada 2 a 6 horas, a gente já falou isso aí. Ok. Quais são os critérios, então, para a gente mandar esse paciente para o C, que é o paciente grave, é aquele paciente chocado, que não respondeu ao tratamento, que tem uma importante extravasion do plasma, ou seja, um hematócrito muito alto, um pulso débil, né, não está resolvendo, mesmo depois de expansões, uma hemorragia grave, uma sobrecarga de volume ou sinais de disfunção orgânica aí, né, ureia e creatinina lá na tampa, a TGO e TGP também elevado, beleza. Bom, pessoal, para finalizar, esse algoritmo é para uma situação em que a pessoa tem uma suspeita de dengue, só que não está nos períodos de epidemia. Ou seja, se tem uma amostra de soro antes do 4º dia, é o antígeno NS1. Se o NS1 deu negativo, não é conclusivo, né? O resultado não conclusivo, só que não descarta a infecção. Se o NS1 é positivo, dengue provável, porque está em época que não é época de epidemia. A gente vai ver o outro algoritmo. Se em época de epidemia, isso aqui já é suficiente para a gente falar, ó, tá com dengue. Se ele está com positivo no NS1, você vai passar para o próximo passo, que é o isolamento viral. E se esse isolamento viral der negativo, a gente passa para o passo 2, a gente vai para o IgM. Se deu positivo, está confirmada a dengue. Se é uma amostra depois do 7º dia, a gente já não vai solicitar o NS1, já vai direto no IgM. Se o IgM deu negativo, a gente passa para o passo 3, que a gente vai fazer uma titulação do IgG de forma pareada aí. Se deu positivo, dengue provável, solicitar uma segunda amostra, né, na próxima semana aí para ter certeza. Agora, se está numa época de epidemia, se essa amostra vai ser solicitada antes do 4º dia, o NS1 positivo já está confirmado para dengue. Não precisa nem fazer o isolamento viral. Ok, pessoal? E se é a partir do 7º dia, a gente solicita o IgM. Se o IgM já dá positivo, está confirmado para dengue. Não precisa mais solicitar um segundo IgM aí. Você já considera esse paciente com dengue confirmado. Segundo, só definições para finalizar, aquele caso suspeitoso é aquela pessoa que tem febre, né, que se apresenta febre, menos de 7 dias, sem foco aparente. O provável é aquele que tem essa mesma febre, só que vem associado com 2 ou mais seguintes sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, erupções cutâneas ou manifestações hemorrágicas leves, um epistaxe. E que tenha residido aí, né, viajado por áreas endêmicas ou em situações aí uma região onde está tendo muito caso de dengue. O caso confirmado é laboratório, né, galera? É laboratório. Aí, uma seroconversão, né, a conversão do IgM em mostras pareadas e também o IgG em mostras pareadas, uma só amostra de IgM não serve, tem que fazer mais, tem que ser pareado aí. O isolamento do vírus, uma prova histoquímica, que eu não sei que prova é essa, e, no caso, o teste do PCR, que é um teste muito caro aí. Beleza? Ok, então é isso. Valeu. Passamos por essa dengue. Tenso, hein, galera?